Então vamos lá. Bom, demonstração dos fluxos de caixa. Aqui, meus amigos, né, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tirem as dúvidas que forem necessárias, porque esse é um tópico aqui que está caindo praticamente em todas as provas. Já não é de hoje não, há muitos anos já, de carreiras fiscais. Tá? Então eu comentei com vocês que no CPC 26 tinham duas demonstrações que tinham pronunciamentos contábeis próprios. Né? Um deles é o fluxo de caixa. Né? Está previsto no CPC 03. Tá? Então, qual é a funcionalidade do fluxo de caixa aqui, ou a demonstração dos fluxos de caixa? É justamente evidenciar as alterações que foram ocorridas no caixa da empresa e nos equivalentes de caixa. Então, quando eu penso em demonstração do fluxo de caixa, não achem que eu só falo do caixa em espécie. Não é isso. Caixa e equivalentes de caixa. O que são equivalentes de caixa para efeitos de CPC? Os valores que eu tenho no banco. Claro que valores que eu, talvez eu não tenha nenhuma restrição de movimentação. Aplicações financeiras de liquidez imediata. Tá? Aí sugere-se aí 90 dias, 3 meses, está no material de vocês isso. Tá? Ou seja, a liquidez imediata é quando eu consigo resgatar imediatamente, diferentemente de uma ação. Pô, uma ação já é difícil resgatar de forma imediata, né? Porque senão eu vou perder dinheiro. Depende também do processo, né? Mas tem investimento que tem que ficar 6 meses, 1 ano, até, né? Então, ou seja, liquidez imediata e numerários em trânsito. Nós falamos sobre isso lá no balanço patrimonial. Numerários em trânsito é quando eu mando recursos de uma filial para outra. Tá? Não está ali o caixa em espécie, mas ele pertence à empresa. Ok? Tá? Bom, vocês podem achar, o professor escreveu errado, né? Demonstração dos fluxos. Tá certo isso. Tá? Por que demonstração dos fluxos de caixa? Porque existem 3 tipos de fluxos que vão afetar, né, o caixa e os equivalentes de caixa de uma entidade. São 3 grandes atividades. Atividades operacionais, atividades de financiamentos e atividades de investimentos. Tá? Mas antes de chegar lá, a gente vai falar um pouquinho de transações que afetam o meu balanço patrimonial, afetam a minha DRE, mas não afetam a demonstração do fluxo de caixa. Exemplo, depreciação. Por que depreciação não afeta o meu fluxo de caixa? Porque justamente não tem desembolso de caixa. Aqui é efetivamente o que gera a entrada ou saída de caixa. Tudo bem para vocês? Tá? As provisões, de uma maneira geral, também não geram desembolso. A provisão é um passivo que pode vir a acontecer, não é isso? Também, as provisões também não geram desembolso. Né? Dívidas conversíveis em ações. Né? Lembra das debêntures conversíveis em ações que nós falamos em aula? Né? Ou seja, eu estou convertendo uma dívida em ação. Essa troca de passivo para o PL não gerou desembolso. Né? Doação de bens. Né? Recebi um terreno doado. Recebi uma máquina doada. Aumenta o meu balanço patrimonial? Aumenta. Meu ativo aumenta. Mas aumenta o meu fluxo de caixa? Não. Agora, doação em dinheiro. Aí aumenta o fluxo de caixa. Ok para vocês? Tá? Transferência de recursos de longo para curto prazo. Lembra que nós falamos que o passivo não circulante pode se tornar circulante? Com o passar do tempo? E alguns ativos realizáveis a longo prazo podem passar a ser ativos circulantes por conta do passar do tempo. Então, quando eu transfiro do longo prazo por curto prazo, eu não saí com dinheiro ou não entrou dinheiro em nenhum lugar. É só uma transferência de saldos entre contas. Ok para vocês? Tá? Oi? Provento não, provisões, né? Provisão, CPC 25 é um passivo de prazo ou valor incerto. Lembra que envolve estimativa? Lembra que falamos disso? Nas aulas? Oi? Então, exemplo. Vamos imaginar aqui a Brastemp. A LG, vamos falar de LG, já que não está funcionando lá, vamos falar de LG. Né? A LG vendeu 10 mil ares condicionados durante um período X. Ela dá a garantia de 1 ano para qualquer conserto. Tá? Só que ela precisa, se ela dá essa garantia, ela precisa se resguardar e provisionar um valor possível de cobrir justamente os defeitos de fabricação.
durante esse 1 ano, beleza? Então, ela pode fazer o seguinte, olha, experiências passadas me mostraram que 10% daqueles ares vão dar defeito. Ou tem, pelo menos, a possibilidade de dar defeito. Então, ela provisiona um valor X para isso. Mas isso não é obrigatoriamente uma saída de caixa. Pode não vir a acontecer, não é isso? Então, as provisões não necessariamente vão impactar no caixa. Beleza? Tá? E as transferências de recursos de longo prazo para curto prazo. Bom, isso aqui é importante. O que passa a ser mais importante é a partir daqui e o segundo ponto que eu vou falar que eu não consegui escrever porque não tem mais espaço. Tá? Que a gente vai falar depois. Atividades que influenciam a demonstração dos fluxos de caixa. Justamente porque o nome é demonstração dos fluxos. Então, eu tenho atividades operacionais. O que normalmente são atividades operacionais? São transações, vou botar aqui, ó, são transações que têm relação, que possuem relação com a atividade fim. Então, vamos lá. Quando eu falo de operações, pode ser entrada ou saída de caixa, tá? Porque assim, a demonstração não é só para pegar o que entra, o que sai também. Então, exemplo, os valores que vocês pagam como aqui? É boleto? Cartão? Oi? Cartão, né? Os valores que o LAC recebe de vocês, fluxo de caixa operacional. Né? A atividade fim aqui é o quê? Concurso público. Ok para vocês? Pagamento que eles vão fazer aos professores. Atividade operacional. Ou seja, então, são as transações que vão envolver entrada ou saída de caixa que tem relação com a atividade fim. Ou que não podem ser classificadas como investimentos ou financiamentos. Então, para eu saber o que eu posso incluir também como operacional, eu preciso saber o que é financiamento e o que é investimento. Então já eu vou complementar aqui. Tá? Financiamentos. Relembrando um pouco de introdução à contabilidade. Quais são as grandes fontes de capital da empresa? As duas grandes fontes de capital. Capital terceiros e capital próprio. Então, vocês concordam aqui que quando uma empresa ela busca um empréstimo no banco, ela está gerando caixa? Sim. Mas está se endividando também, né? Só que esse caixa é oriundo de uma atividade de financiamento. Capital de terceiros. Quando o proprietário da empresa faz um aporte de capital na empresa, não gera caixa para a empresa? Mas também é atividade de financiamento. Só que aí é capital próprio. Então, ou seja, financiamentos é a forma com que a empresa capta recursos. Então, pode ser terceiros ou capital próprio. Sua pergunta é muito boa. Quando eu faço uma compra a prazo, né, aí vamos pensar o seguinte, compra a prazo. A compra a prazo, como não gerou saída de caixa, a princípio não entra na DFC. Quando eu vou pagar o fornecedor, se é um fornecedor de matéria-prima para a empresa produzir alguma coisa, saída de caixa operacional. Então, olha que interessante. Na DRE, ó, a DRE registra por competência. E, obviamente, a DFC registra por caixa. Então, olha que interessante. Venda a prazo. Aliás, venda de mercadorias pelo valor de R$120 mil, 60% à vista, 40% a prazo. Pergunta que não quer calar. Quanto eu reconheço na DRE? Tudo. Por quê? Competência. O fato gerador ocorreu. Vocês concordam?
Então, ou seja, R$120 mil na minha DRE. E na DFC? Então, equivale a 72, né? É 72, né? 72, é. Então, ou seja, repare a diferença, né? Ah, professor, mas calma aí. Se o cara vendeu por R$120 mil e está na DRE 120 mil e vai entrar no caixa por 72, tem uma diferença aí de 48, não tem? Esse 48 estão onde? No ativo, no contas a receber. Mas ele não pode entrar na DFC, porque a DFC é a entrada de caixa. Só que no balanço patrimonial eu tenho a conta caixa, que vai estar o I-72, e vai estar também o contas a receber, que também é ativo bens mais direitos. Tudo bem para vocês aqui? Repare que as demonstrações vão se interligando. Ok para vocês? Beleza? Tá? Então, as fontes de financiamento, ou seja, como a empresa capta recursos, ou de capital e terceiro de capital próprio, está na atividade de financiamento. Agora, algo muito importante. Já eu vou começar a fazer... A gente está falando de uma maneira geral aqui. O detalhe fino, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o que cai em prova normalmente, tá? Além, obviamente, dos cálculos, né, que a gente vai fazer depois, o detalhe fino dessa informação aqui. E os investimentos têm relação com ativos de longa duração. Tá? Ou seja, aquisição de ativos de longa duração são chamados de investimento. Então, por exemplo, a compra desse ar-condicionado por LAC, na DFC dela, seria o quê? Investimento. Comprei a prazo. Se é a prazo, a princípio eu não coloco. Se foi à vista, eu coloco. Mas se foi então a prazo, os desembolsos desse financiamento. Aí, se é financiamento, é aqui. Porque para eu comprar a prazo, alguém me possibilitou financiamento, não é isso? Consegue perceber a diferença? Se eu comprar o ar à vista, vai entrar onde? Investimentos. Vou botar até aqui, ó, à vista. Se eu comprar a prazo, eu não posso botar na DFC. Vocês concordam? Se eu comprar a prazo, alguém vai me financiar. Quando eu for pagar as parcelas de financiamento, já não vai ser mais investimento, vai ser o quê? Financiamento, porque possivelmente o banco me autorizou a financiar. Conseguem perceber a diferença? Tá? Agora, de novo, somente a aquisição de ativos entra aqui? O que vocês acham? Então é o seguinte, somente a aquisição vai entrar no investimento? Ou uma venda de um imobilizado? Também entraria. Aquisição você está comprando, então tem um efeito negativo. Mas a venda desse imobilizado também entraria aqui, só com efeito o quê? Positivo. Ok para vocês? Tá? Participações societárias permanentes. Lembra que a gente tem um subgrupo do balanço patrimonial chamado de investimentos? Participações societárias. Por exemplo, o LAC. O LAC resolve adquirir, né, o controle, sei lá, de um outro curso aqui. Tem algum outro curso aqui grande aqui? Qual? Oi? Não, o outro curso, esse do LAC. Qual? FAC? Fato. Tá. Então o LAC adquiriu uma participação societária no fato. Ou seja, essa participação societária não deixa de ser um ativo de longa duração. Porque eu não estou comprando a participação societária para vender a qualquer momento. Eu quero participar dos resultados dessa entidade. Tudo bem para vocês? Tá? Então, toda vez que eu falo de atividade, não é necessariamente entrada de caixa só. Também é saída. Tá? Porque o fluxo de caixa, ele pode entrar ou pode sair. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Aí, vamos começar com a brincadeira aqui, que é onde vai separar os homens dos meninos, né? A princípio está fácil isso, né? Assim que eu digo, um conceito mais geral, né? Então vamos lá. Operação. Transações que possuem relação com a atividade fim ou que não possam ser financiamentos nem investimento. Vou pagar ou receber uma multa qualquer.
A multa é financiamento? É investimento? Tampouco, né? Então é operacional. Recebi uma doação em dinheiro. Doação. Aí tem que ver, né? Porque acontece, a doação pode ser para financiamento. Se eu não conseguir identificar que é para financiamento, vai ser operacional. Para ficar mais lindo ainda, tá? A contabilidade... Só que eu estou achando legal isso aqui, né? Eu estou rindo pra caramba aqui, vocês não estão rindo nada para mim. Nada. Oi? A banca teria que informar ali, formalmente ali. Tá? Então vamos lá. Vocês não estão rindo não, eu estou achando uma graça que vocês estão... Né? Então vamos lá. Ó, começar a brincadeira aqui. Quando eu falo do financiamento, eu estou falando apenas do principal. Porque quando eu pago uma parcela, eu pago o principal mais juros. Somente o principal vai ser financiamento. Por quê? O juro vai entrar onde? No operacional. Já é um ponto aqui que já elimina metade de quem nunca viu isso. Porque se eu falo que é financiamento, então a parcela toda que eu estou pagando é financiamento. Somente o principal. Juros operacionais. Por que isso? Porque, na verdade, o que eu financiei é só o principal. O ônus por ter pego o principal, de certa forma, vai fazer parte da minha operação. Ou aquilo que normalmente está na DRE, aí já fiquem atentos, ó, aquilo que normalmente está na DRE vai ser operação. Mas calma aí, eu não entendi porque está na DRE. Só pensar o seguinte, quando eu busco um empréstimo, o empréstimo é o quê? É um passivo. Não entra na DRE o passivo, ok? Somente o juro. Quando o proprietário do capital coloca dinheiro na empresa, eu tenho alguma coisa na DRE aqui? Aumento o meu PL e aumento o meu ativo. Pronto. Quando eu pago a parcela, o principal, vamos pensar só no principal. Quando eu pago o principal, eu baixo a minha dívida do passivo. Quando eu pago distribuição de dividendos ao meu acionista, eu diminuo do PL passivo depois, né? Então, reparem que eu não estou transitando pela DRE. Você consegue visualizar isso? A mesma coisa aqui, comprei um ativo, comprei um ar-condicionado. Esse aumento vai para o ativo. E a saída de caixa vai diminuir o meu ativo, né? Ou se eu for financiar depois, né? A participação societária que o LAC faz vai aumentar também o meu ativo, né? E vou sair com caixa, enfim. Então, reparem que normalmente os itens que são operacionais têm uma relação com a DRE, na maioria das vezes. Então, esse é um outro bizu importante. Então, vou botar aqui, ó, DRE. Aí, vamos brincar um pouquinho aqui. Considerando uma instituição financeira que empresta recursos, né? Que empresta recursos, toma recurso emprestado, qual é a atividade fim dessa instituição financeira? Não é transacionar recursos, né? Então, a captação de recursos não é financiamento, é o quê? Operacional. Porra, professor, mas tá de sacanagem. Não, é só você pensar, porque a essência é sobre a forma. Por isso que eu falo, eu não posso ficar engessado. Toda vez que eu pegar dinheiro vai ser financiamento? Na maioria das vezes, sim. Se a questão estiver falando de uma instituição financeira, onde a atividade operacional dela é fazer isso, essa captação de recursos vai ser o quê? Operação. Oi? Não, mais do que isso. A operação dela, a atividade fim dela. A operação tem relação com a atividade fim. Exatamente. Ou seja, ele tem o custo de captação de recursos, que é aquele cara que aplica lá um dinheiro. Ele fala assim, eu vou remunerar esse cara aqui, um CDI da vida aí, e vou cobrar, por exemplo, eu pego o recurso e pago 1,5% ao mês e cobro 6% para o cara. Eu tenho um spread, né?
que a gente chama de spread. Aí é isso. Então, ou seja, essa captação é tudo operação. Porque a atividade fim do banco é pegar dinheiro, aliás, intermediar recursos, vamos dizer assim. Não tem. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, pagamento de tributos, na maioria das vezes é operação, que eu estou pagando no ICMS, estou pagando imposto de renda. Agora, se eu estiver falando de um imposto de renda que tem a relação com o dinheiro que eu peguei emprestado, ou resgatei por algum motivo específico, porque às vezes você pode pagar tributo sobre algum, né, sobre algum tipo de financiamento que você faz. O IOF seria financiamento. Olha que interessante. Então, ou seja, ficar atento, porque a contabilidade ela trabalha com a essência sobre a forma. Na verdade, você tem que colocar os seus bens na linha de bens e direitos. Bens e direitos. Todos os bens têm a linha de bens e direitos. Mesmo que você não... Não entendi. Não, mas aí formalmente, se estiver com você, vai ter que declarar. Se você informalmente passou para terceiros, você vai ter que declarar, continuar declarando, entendeu? Não, estou falando, se o financiamento estiver no seu nome, independentemente se você... Não, vamos lá. Financiamento ou empréstimo, são duas coisas distintas, né? Porque olha só, financiamento tem relação com um bem, beleza? E empréstimo tem relação com dinheiro. Então, isso é empréstimo. Aí o empréstimo você já declara em dívidas de ônus reais. Tá? Porque financiamento obrigatoriamente tem relação com o bem. Você financia um bem. Seja uma máquina, um carro, um veículo. Eita, nossa, tá brabo hoje aqui, hein? Rapaz, meu irmão, aí. Pô, nossa, tá brabo hoje. Vamos lá. Vamos seguir no fluxo. Que horas tem? 9 em ponto? Não, então tá tranquilo. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque isso caiu recentemente em algumas provas, tá? Até aqui tudo bem para vocês? Tá? Eu vou apagar aqui, porque eu quero continuar aqui ainda com 2 itens que são muito importantes. Isso caiu na prova do Cefaz Ceará esse ano. Rapaz, hoje o fone está caindo, a televisão não está funcionando, o ar não está funcionando. Mas a gente vai vencer, Hã? O que vocês fizeram aí, gente, para eles não gostarem mais de vocês? Vocês têm que recrutar a galera aí para vir aí, para... Eu vou deixar... Pode pagar aqui? Pode. Ainda falando sobre isso aqui ainda. Não, sobre os 3 aqui, sobre os 3.
Quem tá com material de hoje? Alguém imprimiu? Oi? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Oi? Só eu sabia que eu vinha? Não, ainda bem que o voo tava lá, né? É sabadão de novo, aí a gente tá aí junto. De manhã e tarde, de manhã e tarde. Manhã e tarde. Dia todo. Como é que é? Aqui, ó. Ó, rapidinho aqui, gente. Ó, isso aqui também derruba 90% dos candidatos, tá? Então vamos lá. Existem dois tipos de transações que uma especialmente pode ser colocada tanto na operação quanto no financiamento, tá? Uma, juros sobre capital próprio. Já ouviu falar sobre isso? Juros sobre capital próprio, basicamente é o seguinte, o proprietário de capital, ou ele recebe recursos através de distribuição de dividendos, só que normalmente isso acontece a cada final de período, né? Ou, sei lá, semestralmente, se a legislação permitir, ou ele pode, todo mês, ter rendimentos. Né? Aí existe um percentual sobre o rendimento, sobre a participação dele, né, na entidade, chamado de juros sobre capital próprio. É uma outra forma dele acabar recebendo recursos da empresa. E dividendos, né, provenientes de participação societária. Porque acontece, se o LAC ela acaba investindo numa outra empresa, o que ela espera dessa empresa? Que ela gere lucro e distribua dividendos para ela, certo? Então, o que o CPC 3 fala? Quando eu me refiro a juros sobre capital próprio e dividendos oriundos de participações societárias, se forem entradas, as entradas são operacionais. Se forem saídas, pode ser operacional ou financiamento. A norma sugere que você coloque como financiamento. Oi? Então, tá certo. Se for entrada, é operação. Se for saída, se você for ver a saída operacional, também vai estar esse cara. E se for ver saída financiamento, vai estar esse cara também. Só que o CPC 03 sugere que você coloque como financiamento. Isso caiu na última prova do Cefaz Ceará. Tá? Meramente teórica isso. Tá? Então anote essa informação aqui que ela é importante. Qual que é o CPC do senhor? 03. Mas está aí no material, tá? Tá tudo certinho aí no material. Voltou aqui? Bom, para ganhar tempo, eu não gosto muito disso não, mas tem hora que vai ter que usar. Deixa eu ver aqui. Acho que o amigo fez até um slide aqui, não entendi nada. Só para quem vier sábado. Não, manhã e tarde. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Não, dessa vez não, dessa vez não. Cara, vou te falar, até hoje eu não sei o que aconteceu ali, cara. Surreal. Insolação, né? E eu tava me achando mesmo. Todo errado, é todo errado.
Tudo errado, cara. Não, mas no dia que eu fui, o sol tava no lombo direto, cara. Direto. É o quê? É o quê? Pô, antes que ainda comi carne vermelha ainda, aí foi... É porque assim, a gente não teria tempo para ficar escrevendo isso, tá? Então estou pegando um exemplo daqui do nosso material. Olha só. 11. Ó, em janeiro de X8, uma entidade realizou as seguintes operações. Integralização de capital social no valor de R$120 mil, R$80 mil em dinheiro, R$40 mil em um automóvel. Agora a questão é a seguinte, esqueçam balanço patrimonial, esqueçam DRE. Estamos falando de fluxo de caixa. Quando eu olho esse cara aqui, quem vai entrar no fluxo de caixa? 80 mil. Pronto, acabou. 40 mil, dane-se, vai entrar só no balanço. Ok para vocês? E a pergunta aqui é, quando tem integração de capital social, isso se refere ao quê? Atividade de quê? O sócio está botando dinheiro na empresa. Financiamento. Só você pensar o seguinte, como é que a empresa captou recursos? Capital próprio. Beleza? Então, beleza. Aí temos aqui 80 mil reais de financiamento. Pagamento do seguro mensal de automóvel por 2 mil. Paguei seguro do carro. Tem relação com financiamento? Não. Investimento? Não. Então é operacional. Então, saída de caixa de 2. Pagamento do aluguel antecipado de 2 anos. Problema é se está pagando antecipado. Saindo do caixa, saiu. Tem a ver com financiamento? Investimento? Não. Então é operacional. Ok para vocês? Agora, olha só, pegadinha boa, hein? Vende mercadorias por 100 mil. Metade à vista e metade a prazo. Para fins de efeito de caixa, entra o quanto aqui? 50. Pronto. Os outros 50, dane-se. Oi? 100 mil. Tá chegando não? Vem pra cá. Vem pra cá, pô. Aqui, esse não tá funcionando não, pô. Esse não tá funcionando não, esse aqui tá quente, pô. Ó, então 100 mil aqui, recebi à vista. Então esse cara é pro caixa, ok? Tá? Aí olha só, as mercadorias estavam avaliadas por 60 mil, porque quando eu vou vender, eu tenho que baixar quem? O CMV, lembra disso? Eu boto CMV no fluxo de caixa? Já comprei lá atrás, isso é só para efeito de DRE. Então, esse aqui é assim, a informação que eles botam, aí o cara vai no afã, o cara comprou mercadoria, não, já comprou. É só a baixa da mercadoria, tá? Então, só entra os 50. Oi? Então, dessa forma ele é fácil, né? A gente vai passar do modelo indireto daqui a pouquinho, tá? Vai ficar bonito. Comprei à vista computador para ser utilizado na empresa por 6 mil. Comprei computador. Computador é ativo de longa duração, então investimento, ok para vocês? Se a gente for parar a pensar, o lançamento contábil é débito em ativo, crédito em caixa. Então não tem conta de resultado, ok? Beleza? Reconheci salários de 12 mil reais no mês, vou pagar no mês seguinte. Nada fácil. Ok para vocês? Gera um salário a pagar. Contratei um empréstimo bancário de 30 mil. Contratei. A princípio aqui caiu o dinheiro. Entrou no caixa, financiamento. Ok para vocês? Então, se eu for analisar o fluxo de caixa, eu faço por tipo de atividade. Tá? Por que isso? Vou explicar já por quê. Então, ou seja, para a operação... Rapaz, nem o mouse está colaborando hoje, cara. Então, vamos lá. Para a operação, saída de caixa de 2, saída de caixa de aluguel de 60 e entrada de caixa de 50. Então, o resultado da operação foi 12 mil negativo. Investimento, financiamento, aporte de capital de 80 e contratação de empréstimo de 30. Então, resultado de 110 positivo. E de investimento, comprei equipamento de 6 mil reais. Então,
menos 12 operação, 110 financiamento, menos 6 de investimentos. Resultado do período, R$ 92 mil. Então, vamos lá. Se eu tivesse um saldo anterior, eu somaria com esse 92 e seria o saldo do meu balanço patrimonial. Ok para vocês aqui? Beleza? Por que é fundamental eu dividir entre os três? O que vocês acham que eu preciso dividir? Vamos imaginar que eu olhasse o meu balanço patrimonial, R$ 92 mil de caixa. Ah, a empresa está bem para caramba. Pô, a empresa está ótima. Aquele então negativo já fica mais fácil para você subtrair. Não, a questão não é essa não. A questão é o seguinte, eu vou olhar para o meu balanço. O meu balanço vai ter o valor o valor final. Por que é importante eu dividir pelas três atividades? Exatamente isso. Eu estou com um problema seríssimo aqui, cara. A minha operação não gera caixa. Se minha operação não gera caixa, eu vou ter que ficar pedindo dinheiro emprestado ou para o banco ou para os sócios da empresa. Consegue perceber isso? E se mantiver, a empresa vai quebrar. É isso. Basicamente isso. Então, olhar só o caixa do balanço não quer dizer nada. Qual foi a origem do caixa? Financiamento. Está pegando dinheiro emprestado com o banco, está pegando dinheiro emprestado com acionista, com sócio que seja, não, vou ter que pagar esse cara em algum momento. Se a empresa não dá dinheiro, operação, fecha a empresa. Ok para vocês? Então é muito importante fazer essa divisão. Beleza? Tá? Se eu fosse escrever tudo isso, a gente não ia ter tempo, né? Mas até aqui tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Antes de a gente avançar, dá para fazer umas questõezinhas aqui, ó. Seria 6. Ó, questão 6. Embora não transite por caixa e equivalente de caixa, a conversão de dívidas em capital social deve ser apresentada na demonstração dos fluxos de caixa que afeta o fluxo de caixa da atividade de financiamento de investimento. Ou seja, conversão de dívidas em capital afeta o caixa? Jamais. Questão errada. Caiu no Cefaz Ceará esse ano. Tá? Pô, mas caiu tudo no Cefaz Ceará esse ano? Mas caiu. Qual o problema de ter caído? Né? De acordo com os CPCs, né, na demonstração de fluxo de caixa, quando do pagamento de empréstimo bancário, a parcela relativa a juros e a parcela relativa à amortização do principal classificam-se como? Ou seja, juro, operação e principal financiamentos, respectivamente. Ok para vocês? Então eu tenho, né, juro, operação e principal financiamento, letra C. Ok para vocês? Beleza? Oitava, caiu Cefaz Espírito Santo esse ano. Perdão, ano passado, tá? Eu falo esse ano porque... Vocês concordam, né? Já estão tão cientes, né? Então vamos lá. Ó, até o carnaval, né? Apesar que o carnaval no Rio, pelo menos, né? Eles estão forçando a barra para ter carnaval no Rio, cara. Você não tem noção. Não, aí passaram para abril agora. Cara, mas... Cara, que idiotice é essa, cara, né? Passar para abril, aí beleza. Aí em março não vai reduzir o número ainda. Aí vai ter que ficar... Cara, esquece isso, né? As pessoas são... Forçam a barra. Eu sei que o carnaval ele dá dinheiro e tal, mas, cara, não faz sentido. Bom, assinale a opção que indica a classificação... Aqui, ó, foi o que eu falei da informação importante. Assinale a opção que indica a classificação dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio na demonstração dos fluxos de caixa, encorajada pelo pronunciamento técnico CPC 03. Revisão 2, boa pergunta. Tá? Todo o CPC, ou quase todos os CPCs já foram revisados. Tá? R1, R2, R3, tá? São revisões que são feitas. Tá? Então, ou seja, dividendos e juros sobre capital próprio na DFC. Olhando para cá, o que vocês têm aí? Recebidos e pagos são operação? Lembrando que está falando o quê?
encorajado, né? Cadê encorajado aqui? Porra. Ih, gente, ah, tá aqui. Eu tô tão perto que eu tô vendo isso aqui tudo, né? Tá aqui, ó, encorajada. Né? Ou seja, o que é encorajado pelo CPC 03? Esses caras aqui, para saída, ser o quê? Ah, botei o asterisco aqui, ó. Financiamento. E a entrada, operação. Então, ou seja, qual é a letra aí? Recebido, operação e pago financiamento. Beleza? Cara, caiu. Vamos passar. Questões fresquinhas aqui de Secretaria de Fazenda. Tá? Que a gente trouxe aqui. Cai. Você acha muito, cai muito. A gente botou no esqueminha para ficar melhor a visualização, né? Porque na apostila fica escrito, né? FGV. Inclusive, cara, a prova da FGV para mim é muito melhor que a da CESP, né? Assim, para mim não tem muita... Embora a do Ceará eu não achei ruim, não. Essa última, de Santa Catarina, também não foi uma prova ruim também. A FGV tem dominando aí, tá dominando os concursos, né? Acho que foi a FGV também. Eu acho que foi. Não tô lembrando agora. Qual consegue ver aí? Eu acho que foi a FGV. Não, foi a FGV. FGV. Oi? Não lembro agora também. Não lembro. O de vocês dá para sair o quê? Dá para sair por agora também, né? Não, que isso, cara. Foi a FCC? Foi, é? A FCC também faz provas boas, tá? Gosto também. Bom, deixa eu ver o que elas têm. 9h25. Vamos para a parte que eu julgo mais importante aqui, né, da nossa noite de hoje. E é a parte que talvez gere mais dúvidas para vocês. Beleza? Tá? A gente vai falar aqui dos métodos de elaboração do fluxo de caixa. Existem dois tipos: método direto e método indireto. Tá? Tem relação com o que eu vou falar agora. Tá? Então, o que acontece? O método, o que mais cai é indireto, porque a maioria erra. Tá? Porque o método direto, eu não vou ficar escrevendo aqui, mas que vocês vão ler depois. Eu posso fazer pelo método direto ou através dos lançamentos contábeis, só que eu tenho que procurar lançamento por lançamento, onde é que tem caixa, equivalente de caixa, ou por um esqueminha que é basicamente isso aqui, ó. Ou seja, método direto ou é por lançamento contábil ou por esse esqueminha que a gente vai mostrar agora aqui. Quando eu falo de pagamento, por exemplo, vou botar aqui método direto. Método direto. Aí que eu vou para o simplificado, tá? Então vamos lá. Por exemplo, quanto eu paguei a fornecedores em determinado período? O que eu vou ter que fazer? Vou pegar o saldo inicial da conta fornecedores mais as compras do período. Se houver saldos do passivo não circulante transferidos por circulante, também entraria aqui. Mas, na maioria das vezes, eles não colocam isso, mas no material de vocês tem. Tá? Botar aqui, ó, menos saldo final da conta fornecedores. Então, eu sei o quanto foi desembolsado. Só que, ao mesmo tempo, nem sempre a banca vai te dar a informação de quanto você comprou. Então, como é que você vai achar o valor das compras? Vocês vão lembrar, que eu sei disso, qual é a fórmula mágica do CMV?
Isso. Qual é a fórmula mágica? Aquela para inventário periódico. Estoque inicial mais compras líquidas, né? Menos estoque final. Bom, se eu quero saber o valor das compras, a banca tem que me informar o que então? O CMV, porque senão não tem como, ok? Então, para eu achar a compra, eu vou ter que pegar o estoque, botar aqui, ó. Se eu quiser deixar esse cara aqui e levar para lá, eu vou ter o CMV menos o estoque inicial mais o estoque final. Vocês concordam? Então, hipoteticamente, tá? Vamos imaginar aqui que o meu CMV seja de 600 mil reais. Está funcionando então esse aí? Eu vou pedir para botar o quadro aqui amanhã, então. Não, vai lá. Não, que para mim não estava indo aí. Estoque inicial, 380. Estoque final, sei lá, de 150. Então, quanto eu comprei, né? Quanto eu comprei? Então, vamos lá. Compra CMV 600, estoque inicial 380, estoque final 150. 600 menos 380 é 220, certo? Não é isso? Vamos lá, meu povo. É? Vamos lá. 220, né? 220 mais 150 é quanto? 370. Beleza aqui. Então, hipoteticamente, vamos imaginar que o meu saldo inicial da conta fornecedores seja de 80 e meu saldo final de 140. Então, o que eu vou fazer aqui? Saldo inicial de 80 mais as compras de 370 menos 140 de saldo final. Qual é a lógica de fazer isso? Só pensar o seguinte: para eu ter um saldo na conta fornecedores, isso significa o quê? Caralho, hoje... Para ter um saldo na conta fornecedores, significa dizer o quê? Que eu comprei à vista ou a prazo? A prazo. Concordam aqui? Para eu ter saldo na conta fornecedores, é porque eu tenho uma compra a prazo que ainda não foi paga. Se você... Vamos pensar o seguinte: imaginando que eu não tive compra, eu comecei um saldo inicial de 120 mil reais e o meu final de 40. Eu não comprei, então eu paguei 80. Não é isso a lógica? Como eu quero converter uma transação que eu não sei, lançamento por lançamento, em fluxo de caixa, eu quero saber o quanto eu desembolsei. Então eu comprei 370. Não sei se eu comprei à vista ou comprei a prazo. Então, se toda a compra fosse a prazo, eu teria que somar com os 80. Vocês concordam? Então eu teria 80 que eu não paguei, mais os 370 que em tese eu não paguei. Então eu teria o quê? 450. Vocês concordam? Como o meu saldo final é 140, então o restante eu paguei. Para efeito de fluxo de caixa eu desembolsei. Vocês concordam com isso? Tá? Então, ou seja, 80 mais 370, 450, menos 140, vai dar o quê? 450 menos 140, 310, né? Então, ou seja, na verdade, eu não posso afirmar aqui, exatamente qual foi a minha compra à vista ou a prazo. O que eu posso dizer é o quanto eu desembolsei durante esse período. Ok para vocês? Perfeito? Tá? Até porque eu posso não ter pago esse cara aqui ainda, ter pago só parte desse aqui, dessa compra, ou ter pago parte dessa e parte dessa, então você não dá para falar isso. Como eu quero saber de caixa, eu quero saber o quanto foi desembolsado. Então essa é a lógica aqui. Para vocês faz sentido isso, gente? Tudo bem mesmo? Ok? Não, mas sério, eu estou achando você mais desanimado, hein? Isso não pode acontecer, não. Não, sério. Não, porque assim, é porque eu sei que vocês estão no estágio já
o concurso não sai, fico ali, porque é um momento crítico ali. É um momento bem crítico aí, tá? Mas assim, eu sei que isso acontece, mas não deixem esse sentimento pegar em vocês, não. Porque, de repente, o cara que vai começar por agora, e se ele for embalado direto, ele pode ficar no mesmo nível de vocês daqui a pouquinho, entendeu? Então, não deixem esse abatimento contagiar vocês, não. Tá? Eu sei que é cansativo e tudo mais, né? E fica naquela lenga-lenga que sai e não sai, mas mantenha aí tentem manter um ritmo aí, pelo menos, não vou dizer para ficar igual louco estudando, né? Mas pelo menos manter esse ritmo de vocês, tá? Bom, aqui eu falei do desembolso, né? Agora eu vou falar do recebimento. Qual seria a conta que eu faria aqui para falar de recebimento? Se eu compro a prazo, conta fornecedor. Se eu vendo a prazo, cliente. Não é isso? Então, por exemplo, como saber, pelo método direto, se não for por lançamento contábil, o quanto eu recebi em algum momento? Então, vou ter aqui, ó, saldo inicial da conta clientes, mais as receitas, perfeito, ou de vendas ou de serviços, né? Só que aí eu posso botar um adicional aqui, uma pimentinha, né? Menos devoluções, né? Eu posso devolver, né, alguma receita, né? Enfim, eu posso ter uma venda cancelada, né? Eu vou botar só devoluções aqui de onda, né? Menos saldo final da conta cliente. Porque qual é a lógica aqui? Se eu tenho um saldo na conta cliente, significa que eu ainda não recebi. Então, por exemplo, se eu tinha um saldo de 200, supondo que eu não tenha receitas, tá? E fechei o período com... Eu falei 200? E fechei com 80, eu recebi quanto? 120. Ok para vocês? Então, essa é a lógica aqui. Então, esse cara aqui, ó, o quanto foi recebido. Vou botar até mais aqui e aqui menos. Tá? Então, hipoteticamente aqui, ó, iniciei o mês com 100 mil reais a receber. Tive uma receita de 800 mil reais. Só que eu devolvi 20% dessas receitas. Então, obviamente, eu vou diminuir do meu recebimento 20% de quanto? De 800, né? Que vai dar conta aqui? 160. 160. Aí, hipoteticamente, eu tenho um saldo final de 240 aqui. Quanto de fato eu recebi no período? É só olhar o seguinte, ó. 100 mil não recebi. Entrou uma receita de 800. Considerando que toda ela fosse a prazo, eu teria a receber de 900 mil, não é isso? Só que dessa receita, eu não vou ver 160, porque foi devolvida. Então, 900 menos 160 vai dar o quê? 740, né? 740, como o saldo final é 240, então a obrigação aqui é porque eu recebi o quê? 500 mil. Então, ou seja, por que eu estou fazendo isso? Porque dificilmente a banca, no dia da prova, vai dar várias transações para vocês calcularem o quanto recebeu, o quanto pagou. Possivelmente ela daria esse formato aqui. No método direto. Esse é o mais fácil. É o mais simples. Tá? Agora a gente vai para o método indireto, que, assim, sinceramente falando, não tenho a pretensão aqui que vocês absorvam isso de cara hoje. Se precisar, amanhã eu volto nesse cara. Assim, eu tenho prioridade de alguns assuntos aqui. Esse é um deles. Já que voltar no fluxo de caixa, amanhã a gente volta nele. Mas que eu ande para frente um pouquinho, depois a gente ajusta, como a gente fez lá na contabilidade geral. Porque vão ter assuntos que são muito rápidos. Mais para frente, assim, CPCs que é só teoria. Enfim, a gente tem tempo para ajustar aqui. Tá? Então, ou seja, até aqui tudo bem para vocês? Beleza mesmo? Tudo bem? No modelo indireto, aí a gente tem um grau de dificuldade maior. Por quê? Pergunta, lucro é igual a caixa? Não. Porque lucro é por
remitência. E o caixa, regime de caixa. Dá para converter lucro em caixa? O que vocês acham? Dá para converter lucro em caixa. Entretanto, eu preciso fazer aí alguns ajustes. Não quero correr com isso, tá? Sei que já são 9h40, né? Não tem problema não. Eu volto nisso amanhã, no primeiro momento. Tem que mandar, né? Não, já perturba aí. Não, tipo, senão vai atrasar aí a parada, né? Caraca, eu pego toda hora errado aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Ó, método indireto. Começo do resultado da DRE, que pode ser lucro ou prejuízo, mais ou menos ajustes. E aqui eu vou ter o resultado ajustado. Meus amigos, vou botar aqui, ó. Quais são os principais ajustes no lucro? No material de vocês tem essa informação, tá? Vou botar aqui, ó. Ajustes positivos e ajustes negativos. Ajustes positivos são despesas que impactam a DRE, mas não impactam no não impactam no fluxo de caixa. Então, por exemplo, ó, despesas que impactam na DRE, mas não impactam no caixa. Vamos chegar agora lá. No material de vocês tem o clássico, o mais comum, depreciação. Ok para vocês? Depreciação gera impacto contábil no meu lucro, mas não gera saída de caixa. Vocês concordam? Então, depreciação é um desses caras. Depreciação. Depreciação, amortização, exaustão e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Um assunto que a gente vai falar na quarta, né? Mas eu comentei um pouquinho com vocês, a gente vai detalhar essa semana. Lembra do impairment? Perda com redução ao valor recuperável de ativos? Ou seja, as provisões, de uma maneira geral, são despesas que impactam no DRE, mas não impactam no meu caixa. Beleza? Tá? Bom, que pode parecer estranho para vocês, mas nós falamos lá atrás, eu vou voltar a falar mais à frente essa semana. Essa semana vai prometer, hein? Né? Lembra da equivalência patrimonial? Ou seja, eu faço um investimento numa entidade do qual eu tenho um percentual de participação, então do lucro dela eu absorvo tal percentual. Da receita dela eu absorvo tal percentual, mas se tiver prejuízo também absorvo tal percentual. Pergunta que eu não quero calar. Quando essa empresa que eu invisto dá lucro, o lucro dela, a parte dela é receita minha. Nós falamos sobre isso. Essa receita impacta no meu caixa? Sim. Só o resultado, não a distribuição. A distribuição impacta, mas só o lucro. Vamos pensar o seguinte, vocês têm uma aplicação financeira, vamos pensar o seguinte, vocês têm uma aplicação financeira, botaram 100 mil reais lá, rendeu 1% nesse mês, aí tem 101. Pergunta, vocês aumentaram o seu caixa com isso? Aumentaram a aplicação financeira. Então, ou seja, resultado de equivalência patrimonial não impactam o caixa. Se eu pagar dividendos, essa entrada, ok. Mas o resultado não, vai aumentar a conta de participação societária. É como se tivesse uma aplicação lá ainda rendendo juros e eu não resgatei, eu não saquei. Ou seja, o saldo está aumentando, ok? Então, olha que interessante. O resultado negativo de equivalência patrimonial é uma despesa na DRE, mas não gera impacto no
caixa. Vou botar aqui, ó. Então, ó, resultado negativo de equivalência patrimonial. Agora, vamos pensando no contrário agora, para não perder o fio da meada. Que ajustes negativos eu tenho que fazer? Receitas da DRE que não impactam o meu caixa. O resultado positivo de equivalência patrimonial entra como uma receita para a empresa na DRE. Impacta o caixa? Não. Acabei de falar. Vocês têm uma aplicação, um rendimento, que aumentou o seu investimento, não aumentou o seu caixa. Se eu resgatar, ok, mas se eu não resgatar, vai ficar lá. Beleza? Então, ou seja, o resultado positivo de equivalência patrimonial é uma receita na DRE que não impacta o meu caixa. Até aqui tudo bem para vocês? Despesas financeiras não realizadas. Vamos lembrar daquelas contabilizações lá atrás. A despesa financeira, ela precisa ser reconhecida o quê? Por competência. Lembra da duplicata descontada? Não, eu tenho um problema muito sério. Vai chegando perto das 10 horas, eu vou ficando mais animado, cara. Eu tenho um problema muito sério com isso. Sério, eu tenho algum problema. E sábado vai ser a mesma coisa. Quando chegar à tarde, eu vou ficar animadão lá. Então, vamos lá, ó. Lembra da duplicata descontada? Lembra como é que funciona a duplicata descontada? Eu vendi a prazo para receber daqui a 6 meses, preciso do dinheiro hoje, vou no banco lá desconto. O banco já, obviamente, me tira um recurso. Ah, eu botei 100 mil lá e ele me deu 90. Então, 10 mil eu vou perder. Eu posso ficar reconhecendo esses 10 mil no ato? Eu posso reconhecer os 10 mil só no final? Não, é por competência. Então, vocês concordam que despesas financeiras que não foram pagas ainda, que só foram reconhecidas por competência, são despesas que afetam a minha DRE, mas não afetam o meu caixa? Né? Então, aqui, ó, despesas financeiras não realizadas. O contrário poderia ser receita financeira não realizada? Sim, para o banco, né? Para quem emprestou dinheiro, né? Ou seja, receita financeira não realizada. Estou falando de alguns só, no material de vocês tem todos, tá? Eu vou falar de um aqui depois que pode gerar uma dúvida, mas é muito interessante. Por exemplo, quando vocês colocaram aqui, ou copiaram ou tiraram foto da atividade de investimento, nós atrelamos esse fluxo de caixa ao quê? A ativos de longa duração. Eu posso adquirir um ativo ou vender aquele ativo. Vocês concordam? Olha que interessante. Se eu tenho um imobilizado que me custa 100 mil reais e eu vendo por 120, para vocês no fluxo de caixa tem que entrar os 120 aonde? Eu tenho imobilizado, o custo dele é 100 mil reais. Vendo ele por 120. Esses 120 que eu ganhei da venda, vou colocar onde? Na DFC. Operação, financiamento e investimento. Investimento, ok? Que tem relação com ativos de longa duração. Não é operação, porque a minha atividade fim não é de revenda de imobilizado, e tampouco financiamento. Ok para vocês? Então, os 120 vão entrar onde? Justamente na atividade de investimento. Entretanto, na DRE, quando eu comparo o custo pelo valor que eu vendi, eu tenho um ganho de 20. Esses 20 têm que entrar na DFC? Na atividade operacional? O que vocês acham? Pergunta interessante essa, né? Porque olha que o cenário é esse aqui, ó. Que susto. É o quê? Então vamos lá, olha que interessante, ó. Eu tenho imobilizado de 100 que eu vendi por 120. Então, no fluxo de caixa, na DFC, vai entrar 120 na atividade de investimento. Só que na DRE vai entrar um 20, que é justamente quem? O ganho, ok? Agora, olha que fantástico aqui. Olha que lindo agora.
Esse ganho não é uma receita? Não aumenta o meu lucro? Se eu não expurgar, porque assim, como é que funciona o método indireto? Começa do resultado da DRE. Os 20 não impactaram positivamente a minha DRE aqui? Se eu não expurgo esse cara, na DFC está contando o quê? 2 vezes esse cara. Esses 20 do ganho vão ter que sair daqui. Então esse cara aqui, ó, ganho na venda do imobilizado. Se fosse o contrário, seria o mesmo, só que entraria agora aqui em cima. Como assim antes? Eu não entendi. Eu tenho mobilizado de 120, vendi por 100. Na DFC, vai entrar qual valor? Os 100, na atividade de investimento. Na DRE, ia entrar 20, mas não seria mais ganho, seria o quê? Perda, né? Seria uma despesa, né? Então, ou seja, se já entrou os 100 no investimento, esses 20 iam impactar negativamente a minha DRE. Mas não pode impactar meu caixa de novo, porque meu caixa foi impactado pela venda por 100. Então, a perda, né? A perda na venda do imobilizado vai ser o quê? Um ajuste positivo no fluxo de caixa. Oi? Então, ou seja, então aqui é o seguinte, todos esses elementos pertencem à DRE. Então, ou seja, despesas que aparecem na DRE que não impactaram caixa, ou que já impactaram por algum motivo já específico, vão ser o quê? Ajustadas para cima, para mais. E as receitas que impactaram a DRE, ou já impactaram em algum outro momento, mas não impactaram o meu caixa, né, ou já impactaram em algum outro momento, vão ser o quê? Retiradas. Então, um dos grandes desafios para vocês, no primeiro momento, é entender essas adições e exclusões, justamente aonde? No método indireto, que eu estou convertendo lucro para caixa. Não fiquem assustados com isso, tá? Eu posso garantir a vocês aqui que até os contadores que se formam hoje em dia têm imensa dificuldade em absorver isso. Então, não é numa noite só que a gente vai criar um cenário perfeito aqui, não. Por isso eu falo, amanhã a gente volta nisso, mas eu precisava começar esse assunto com vocês. Tudo bem para vocês aqui por enquanto? Tá? Beleza? Então, exemplo clássico. Vamos imaginar que na DRE de determinada entidade, a entidade apresentou um lucro de R$800 mil. Entretanto, na DRE foi visualizado uma depreciação de R$100 mil. Então, repare o seguinte, eu tive lucro de 800, mas se não fosse a depreciação, meu lucro seria de quanto? 900. Então, a depreciação é uma despesa que impacta a DRE, mas não impacta o meu caixa. Então, no meu lucro ajustado, eu teria a conta aqui? 900. Ok para vocês? Ou seja, 800 mais o ajuste de 100. Tudo bem para vocês? Tá? Hipoteticamente, agora outro cenário. A entidade gerou um lucro de R$800 mil, mas dentro desse resultado, ela teve R$100 mil de resultado positivo de equivalência patrimonial. Esse resultado positivo de equivalência patrimonial, ele é uma receita que aumentou o meu lucro. Então, meu lucro de 800 foi impactado por essa receita de 100. Mas esses 100, de fato, geraram caixa? Não. Então, é uma receita que aumentou meu lucro na DRE, mas não impactou o meu caixa. Então, qual seria meu lucro ajustado aqui? R$700 mil. A lógica é essa. Tá? Tudo bem para vocês? Está no primeiro momento que vocês perceberem aqui. Só que eu posso ter diversos tipos de ajuste. Tá? Nem sempre tem... assim, quando é FGV ou FCC, gostam de cálculos. A CESP, nem sempre. Costuma ser mais teórico. Mas é importante a gente entender essa mecânica aqui do ajuste. Tá? Esse é o primeiro ponto. Até tudo bem para vocês? De novo, vamos voltar nisso amanhã. Só para entender. Tá. No caso aí da DRE e da outra embaixo aí, quando não impacta, não precisa lançar
Então, aqui a questão é a seguinte, eu estou convertendo lucro em caixa. O lucro está na DRE e o caixa está na DFC. Então, eu preciso entender quais foram as despesas e receitas que impactaram o meu lucro, mas não impactaram o meu caixa. Então, se eu tenho uma despesa que impacta negativamente o meu lucro, mas não impacta o meu caixa, o meu lucro vai ser menor e essa despesa que impactou para menos o meu lucro vai ser o quê? Adicionada. Depreciação, nós falamos aqui, né? Agora, se eu tenho uma receita que impactou positivamente o meu lucro, mas não impacta o meu caixa, porque é por competência, né? Então eu preciso o quê? Retirar esse cara. Então essa é a lógica aqui. Então, se na DRE eu identificar despesas que impactaram o meu lucro para menos, mas não impactaram o meu caixa, para efeito do modelo indireto, eu faço um ajuste para mais. Isso aqui, ó, ajuste para mais. E se eu identificar receitas que impactaram a minha DRE, mas não impactaram o caixa, eu faço um ajuste para menos, porque eu estou convertendo o lucro em caixa. Tudo bem para vocês? Oi? Exatamente, é justamente o contrário, né? Justamente porque a DRE é competência. Ou seja, não necessariamente eu preciso pagar ou receber para registrar. Só que no caixa eu só preciso registrar aquilo que entra e sai do meu caixa. Esse é o primeiro ponto. Tudo bem para vocês por enquanto? Tá? Que horas tem aí? Oi? Tá. Para fechar em grande estilo, agora vai embora já? Deixa o maridão esperando aí, deixa o maridão. Vamos lá. Ó, porque agora vai ficar bom o negócio, que aí eu volto nisso aqui amanhã, tá? Nesse ponto. Não para por aqui o modelo indireto. Não para por aqui. E eu ressalto aqui que a grande diferença do modelo indireto para o direto é na atividade operacional. Financiamento e investimento é a mesma coisa. Tá? Então, qual é o outro grande ponto aqui do modelo indireto? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui. Querem tirar a foto aqui? Eu não estou? Foi? Bom, aí um outro item aqui que é fundamental, que a gente vai demorar um tempinho aí também para absorver isso. Assim, eu digo tempinho até amanhã no máximo, tá? Então, olha só, impacto negativo no caixa, impacto positivo no caixa. Ou seja, depois do ajuste, que já é um desafio, eu preciso analisar o seguinte, a banca vai me dar obrigatoriamente um balanço de 2 anos. Tá? Claramente pequeno, né, com poucas contas. Você vai ter que analisar a variação de saldos das contas de ativos e passivos circulantes. Tá? Por quê? Toda vez que houver aumento de um ativo circulante, exceto caixa, por favor, porque eu quero achar o caixa, então esquece o caixa. Toda vez que eu tiver aumento do ativo circulante, eu tenho impacto negativo no meu caixa. De certa forma, falando sobre isso lá um pouquinho lá na contabilidade geral. Exemplo, se eu tinha 100 mil reais em estoque em 2020 e passei a ter 150 em 2021, significa que eu comprei estoque. Ok? Impacto o quê? Negativo. Se eu tinha contas a receber de 200 mil em 2020 e passei a ter 300, o que significa? Que eu não recebi. Porque, só lembrar que eu estou me referindo ao meu caixa. Se eu aumento contas a receber, eu estou deixando de receber. Ok para vocês? Então, ou seja, aumentos, vou botar aqui, ó, aumentos de ativos circulantes geram efeito negativo no meu caixa. No passivo circulante é justamente o
Inverso. Tinha 150 mil reais de fornecedor em 2020. Passei a ter 30. Se eu diminuir meu passivo circulante, porque o quê? Paguei. Então, seja, aumento de passivo circulante, diminuição de passivo circulante gera impacto negativo no caixa. Ok para vocês aqui? Impacto positivo no caixa. Redução do ativo circulante. Eu tinha 100 mil reais em estoque em 2020. Passei a ter 10 em 2021. Vendi estoque. Ok para vocês? Tá? Eu tinha um contas a receber de 300 mil reais em 2020. Só tenho 50 em 2021. E foi recebido. Consegue perceber isso? Isso aqui é um mantra que vocês vão ter que absorver. Aí não tem jeito. Tá? E o contrário é a mesma coisa. Se eu aumento o meu passivo circulante, eu gero impacto positivo no caixa porque eu não paguei. Se eu compro mais a prazo, eu não desembolsei. Então, meu caixa, ele aumenta por conta disso. Ou deixa de reduzir. De qualquer forma, o impacto é o quê? É positivo. Então, ó, isso aqui vocês vão ter que absorver, não tem jeito. Isso aqui é lindo demais, gente. É lindo demais. Tá? Para tatuar? Então, ou seja, o modelo indireto parte desse pressuposto aqui. Na maioria das vezes, a questão para no operacional, porque já dá um trabalho do cacete. Porque financiamento e investimento é a mesma coisa, para os dois modelos. Então, assim, vou pegar a DRE, vou ajustar para mais ou para menos, vou chegar ao estado ajustado, vou somar, né? Vou somar, botar aqui, as reduções do ativo circulante e os aumentos do passivo circulante. Vou diminuir os aumentos do ativo circulante e as reduções do passivo circulante. Isso aqui eu chego na minha atividade operacional, tá? Então, assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Amanhã, o primeiro ponto é voltar nisso e dar um exemplo, e depois já vai resolver uma questão que tem aqui. Tá? Mas o que eu queria dizer para vocês? O método indireto, se for cair, vai cair o indireto para vocês. Não vai cair o direto não, vai cair o indireto. Tá? Então o primeiro passo é entender da DRE quais são as despesas que impactaram a minha DRE, mas não impactaram o caixa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, entender quais foram as receitas que impactaram a minha DRE e não impactaram o meu caixa. É o segundo ponto. Faço os ajustes. Chega ao resultado ajustado. Posteriormente, preciso entender o seguinte, vou analisar o balanço dos dois saldos, 2021 e 20, por exemplo. Só pensar o seguinte, cara, se eu aumentei meu ativo circulante, o impacto é negativo. É só pensar o seguinte, se eu aumentei meu estoque, eu comprei. Se eu aumentei meu conta a receber, eu deixei de receber. Pensa no efeito do caixa dessas transações. E se eu olhar, né, para o passivo, é justamente o inverso. Se eu estou diminuindo o meu passivo, eu estou o quê? Desembolsando. Ok para vocês? E o impacto positivo é justamente o inverso. Se meu estoque diminuiu, eu vendi. Não é isso? Baixo por venda, não é isso? Baixo por venda. Aí alguém pode dizer assim, mas calma aí, professor. E se eu perco o estoque? Não tem problema. Se eu perco o estoque, o que eu vou fazer aqui? Ele vai ter um efeito, por exemplo, ele vai ter um efeito positivo aqui, por redução de estoque, redução de estoque aqui, né? Redução de estoque. Quando eu perco, né? Quando eu faço essa perda vai para onde? Para o resultado. Foi uma perda que eu desembolsei dinheiro? Não. Então entraria o quê? Despesa na DRE que não impacta o caixa. Então o efeito o quê? Anularia. Rapidinho. Consegue perceber isso? Sim. Se alguém fala assim, perdi o estoque. Então, por que você está falando que perdi o estoque, eu aumentei meu caixa? Não, o efeito foi nulo. Porque eu botei uma redução de ativo circulante que gerou um impacto positivo no caixa. Entretanto, na minha DRE, o meu ajuste é o quê? Justamente anulando o efeito dessa perda. Então, não tem efeito nenhum, na verdade. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Mas, deixa eu falar agora aí.
não vendi, não comprei mais nada, então tanto faz. O problema são as variações. Tá? Ah, Anderson, vamos lá. Ah, comprei mercadoria a prazo. Comprei mercadoria a prazo. Quando eu aumento o meu estoque, efeito negativo. Quando eu aumento o meu passivo, efeito positivo. Logo, na DFC, essas transações também o quê? Se anulam. Então, se eu compro a prazo, não afeta o meu caixa, mas na DFC eu tenho que botar os dois. Para apresentar isso, entendeu? Você não afeta porque adquiriu o estoque, né? A prazo. A prazo. Né? Ou seja, é porque quando eu vou fazer a DFC, eu preciso indicar as duas ocorrências. Comprei estoque. Se eu for parar para transacionar, eu não tinha estoque nenhum em 2020, passei a comprar 100 mil em 2021. Então, quando eu faço a variação, aumento do ativo circulante, efeito negativo. Não tinha passivo com fornecedores. Aumentei o passivo com fornecedores. Se eu aumento o passivo com fornecedores, efeito positivo. Então, na verdade, na DFC, eles propriamente se anulam aqui. E que, de fato, não teve nenhuma saída de caixa. Consegue perceber isso? Então, o grande desafio nosso aqui, meu, né, com vocês, é justamente vocês absorverem, pelo menos entenderem essa mecânica aqui. Então, amanhã o que a gente vai fazer? Na primeira hora de aula aqui, a gente vai voltar nesse assunto. Eu posso até responder a 9 aqui, para a gente ficar com exemplo prático, para ficar melhor. A questão 9 fala o seguinte, ó, caiu também aonde? Você faz da onde? Ceará. Né? Para fim de elaboração da demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto, uma redução na conta fornecedores em razão do desconto obtido deve ser entendida como um fato gerador de caixa. Certo ou errado? Errado, né? Ou seja, porque se eu estou reduzindo saldo de fornecedores, reduzindo o meu passivo circulante, estou gerando uma saída de caixa, não gerando caixa. Então a questão está errada. Caiu ano passado, cara. Prova de você faz. Então, assim, depende de como a banca quer abordar. Você quer abordar com números ou com teoria? Ok para vocês? Tá? Então, a minha missão com vocês amanhã, voltar nesse assunto, tá? Com efeito prático. Aí a gente faz a questão que está como com números aqui. Beleza? Valeu, gente. Prazer revê-los aí, hein? Saíram correndo aí, hein? Tudo bem, tudo bem. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser.